Salve, salve, meu aluno querido maravilhoso que está aqui no canal Pablo Jamil, que você já sabe que aqui rola muita coisa sobre língua portuguesa, redação, filosofia, literatura, certo? E o vídeo de hoje é sobre redação. Você que sofre muito com língua portuguesa, sofre muito na hora de escrever um texto, se desespera e tem certeza que procurou aí como escrever uma redação? Caiu aqui. Caiu aqui e agora eu vou resolver esse seu problema de uma maneira bem simples, de uma maneira bem rápida, tá? Eu coloquei aqui um passo a passo do que é que você tem que fazer para escrever uma redação sem sofrimento. Você vai ter prova amanhã, vai ter aula de redação, você vai fazer, sei lá, vai prestar um concurso, vai prestar o Enem, qualquer coisa. Você tem que saber escrever um texto, certo? Pablo, todos os textos são iguais? Sim e não. Sim e não. Sim, por quê? Porque todos passam por um processo de elaboração que é meio parecido, beleza? E não porque cada texto possui sua peculiaridade, certo? Então, vamos ao nosso passo a passo, sem enrolação, para saber como é que você escreve uma redação. Em primeiro lugar, você precisa identificar a sua proposta, tá? O que é proposta? Proposta é aquilo que aparece ali no início do texto, né, na sua prova, aquilo que aparece ali para você, para indicar qual é o tema do texto e qual enfoque você precisa dar. Essa proposta costuma vir em negrito, ali embaixo, o cara descreve a proposta para você. Nessa descrição, ele diz para você, escreva um texto dissertativo ou dissertativo argumentativo, escreva um texto em que você aborde o ponto tal. Quando o cara fala para você, escreva um texto dissertativo em prosa, significa que é para você não escrever um poema, que você não vai escrever uma música, não vai desenhar, escrever um texto discutindo um assunto, ou apresentando um assunto, ou respondendo a alguma coisa. Isso é identificar a proposta. Tem que ficar de olho, porque a proposta é muito precisa. Então você não pode falar sobre temas que estão alheios àquela proposta. E esse erro muita gente comete. Vai escrever uma redação e começa a falar sobre elementos que não fazem parte daquela proposta. Então, em vez de focalizar exatamente o que o cara pediu, o cara fala sobre problemas da política, fala sobre desdobramentos que são desdobramentos muito distantes do tema, porque não tem segurança para falar sobre aquilo. Então, primeiramente, identifique a proposta e seja fiel a essa proposta. Se o cara falou sobre acesso a alguma coisa, você vai falar sobre o acesso, não sobre a coisa necessariamente. Falou para você discutir sobre o problema de alguma coisa, você vai focalizar o problema, certo? Então, fique de olho àquilo que pedem na proposta. Identifique o tipo de texto, tá? Saber com que tipo de texto você está lidando faz muita diferença. Então, vou aqui mencionar para você a diferença, por exemplo, entre um texto dissertativo argumentativo e um texto dissertativo expositivo. Texto dissertativo argumentativo, você precisa formular uma tese. O que é uma tese? Tese é aquilo que você pensa a respeito do assunto, é aquilo que você vai focalizar ali, você vai discutir, tá? Isso é a tese. Então você precisa ter uma tese no texto argumentativo, você precisa defender a tese com argumentos. Esses argumentos você vai selecionar, vai dar uma selecionada ali, vai aprofundar para que o cara concorde com a sua tese. O corretor tem que ler assim, ó, tipo aquele cachorrinho, sabe aquele cachorrinho que você batia na cabeça e mexia assim, ó? Ele tem que ler assim, concordando com você. Já um texto expositivo não tem isso. Texto expositivo não tem tese. No texto expositivo, o cara te dá uma pergunta e só tem que responder aquela pergunta de maneira fundamentada. Isso aparece muito mais em provas de concursos públicos do que, por exemplo, num vestibular ou num Enem, tá? Texto dissertativo expositivo apresenta subitens para você descrever simplesmente. Ele avalia o conhecimento técnico sobre determinado assunto. Depois, separe as ideias, tá? Como é que você faz isso? Você pode anotar num cantinho ali da página quais ideias você vai utilizar. Nesse momento, você faz aquilo que a gente chama de brainstorm, né? Tempestade de ideias. Você vai separar ali 10, 20 ideias e você vai lembrar que mesmo 10 ou 20 ideias não fazem muita diferença, porque você não vai usar todas elas. Você pode listar 10 ideias, mas eu vou dizer para você argumentar dentro de um texto, eu quero que você se concentre em 3 apenas. 3 ideias são suficientes, porque você tem que fazer? Escavar aquelas ideias. Você tem que aprofundar. O texto não pode cometer o pecado de ser raso. O texto raso é o pior tipo de texto que existe. Ele tem pontuação baixa. O
que é um texto raso? O cara coloca uma frase, ponto final, já vai para outra ideia, ponto final, já vai para outra ideia, ele não trabalha de onde vem, para onde vai, qual é o problema, quem concorda com isso, quem discorda, se há uma analogia, se há um exemplo, se há alguma situação que o cara poderia falar mais a respeito do assunto, tá? Então, separe as ideias e depois defina a ordem dessas ideias no texto. Você tem que pensar assim, ó, a ideia A está conduzindo até a ideia B, ou existe uma ideia C que eu separei que caberia melhor aqui? Porque depois de você fazer essa avaliação, você vai definir melhor o formato do seu texto. Pensa comigo. O objetivo de um texto é levar a pessoa da introdução, certo? Da introdução até a conclusão. De que forma? De forma fluida, sem causar espanto, estranheza, sem parecer que você se perdeu ali no meio. Então, o que é que você precisa fazer? Da introdução à conclusão, seguir uma sequência de ideias. Depois de você definir a ordem dessas ideias, você vai começar a escrever, o que é a maior dificuldade para muitas pessoas. Dentro do meu canal, você pode assistir a todas as estratégias que eu passo para o aluno, tá? Que são as estratégias de escrita. No meu canal há muita coisa e também há muita coisa no IRA, que é o meu Instituto de Redação e Atualidades, junto com o professor Júlio Heiser, que é o sistema mais completo de produção de textos que existe no Brasil. Você pode pesquisar, entra no meu site www.pablojamilco.com.br e você vai entrar e vai observar IRA, Instituto de Redação e Atualidades. Lá há mais estruturas ainda. Ou ver os vídeos do meu canal. No meu canal há muita coisa. Lógico, o IRA é muito mais completo, mas aqui você já vê muita coisa. Comece a escrever buscando algumas estruturas para introduzir o texto, uma estrutura para você engatar uma argumentação, estrutura para você começar a conclusão do texto, porque você sabe que cada parte do texto pode ter uma estrutura mutável. Quer dizer, você vai usar as palavras ali e vai poder buscar novas palavras para você poder se inspirar, tá bem? Aí depois que você escrever o seu rascunho, quero que você aguarde uns minutos, sem olhar para o texto. Deixa o texto na gaveta. Tá? Deixa isso na gavetinha, deixa lá uns 10, 20 minutos, depois pegue o texto e retome a escrita. Como? Revisando o que você já escreveu, tá? Porque com essa técnica, que é a técnica que eu chamo de estranhamento de leitura, tá? O nome é esse, o termo é esse, eu criei esse termo, estranhamento de leitura. Você vai fazer o quê? Você vai perceber se você escreveu algo que estava fora do contexto, se você fugiu do tema, se você errou alguma coisa, porque você o tempo todo batendo aqui, ó, você fica com a leitura viciada. E isso não é positivo, tá? Isso não é positivo. Aqui vai uma dica que eu vou, lógico, falar mais aprofundadamente em outro vídeo desta série, tá? Mas fique de olho. Toda vez em que você estiver estudando, estiver com dificuldade de escrever uma redação, vá e leia um texto bom. Pegue um artigo, tá? Ou um artigo científico, ou pegue um artigo de opinião, vá lá e roube estruturas. Pega umas 4 ou 5 frases, mude o tema, mas pegue a estrutura da frase. Porque dessa forma, você consegue garantir que você vai desenvolver um texto sem travar, que é isso que eu quero ensinar você. Beleza? Inaugurando aqui o quadro novo. A partir de agora, toda segunda-feira, um vídeo sobre redação, tá? Um vídeo sobre redação, reafirmando o meu compromisso com vocês, tá? Em língua portuguesa, redação, filosofia, literatura e tudo mais. Quero convidar todo mundo, tá? Para fazer inscrição no canal. Se você curtiu, deixa um like, faça inscrição aqui do lado, aperta o botãozinho ali, clica para receber todas as notificações, certo? Vá para o meu site para saber um pouco mais, www.pablojamilco.com.br. Se você usa as demais redes sociais, no Instagram, o que é que nós temos? @pablojamilk. Facebook também tem conteúdo, cara. Só ir lá para o facebook.com/pablojamilkoficial, certo? Seguir ali. No Twitter também, @pjamilk, certo? Quero que você siga lá todas as redes para acompanhar tudo aquilo que eu posto. Então, toda segundona, aula de redação, dicas sobre redação. Conheça o IRA, que é o Instituto de Redação e Atualidades, e todos os outros projetos. Ah, falando nisso, quer fazer parte da minha lista VIP sobre redação ou sobre língua portuguesa dentro do Telegram? Vou deixar o link para você poder fazer parte do grupo aí. É só clicar e caminhar para lá. Um grande abraço, minha galera. Até a próxima. Força, guerreiros!